Continuando o nosso ano bíblico, hoje, segunda-feira, 31 de janeiro, vamos concluir o livro de Êxodo, capítulo 39 e 40. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios, para permanecer entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se ajuntavam às suas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. Era quadrado, duplo fizeram o peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento e de 1 palmo dobrada a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro. E puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal. Por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofo azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofo azul, carmesim, linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã em toda a orla da sobrepeliz, para se usar ao ministrar segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos.
e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido e de estofo azul, e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofo azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda, e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles finas e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia, e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Capítulo 40. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho, e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa, e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e serão santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia, e o seu suporte a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas
tábuas e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocaustos e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém. Louvado seja Deus. Concluímos a leitura do livro de Êxodo, e hoje eu posso, juntamente com você, marcar na tabela bíblica que nós concluímos a leitura de Êxodo. Parabéns para você, prepare a sua tabela, complete aí com o adesivo de Êxodo e vamos em frente. Faça uma postagem, divulgue, promova o ano bíblico, porque bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesta nova semana, em nome de Jesus.